Oi, gente, está começando mais um Pitaco na Copa. Eu sou a Isabela Cristina e o vídeo de hoje é uma collab entre a Arquibancada Crítica e o Resenha Delas daqui do Pitaco. Estou aqui com o JP e Coreia, do Arquibancada Crítica, e a nossa comentarista Melissa Belay, para falar sobre um assunto delicado, porém essencial de ser debatido. Mas antes de tudo, eu queria pedir para que os nossos comentaristas se apresentassem, por favor. Fala, gente, tudo bem? Aqui é o JP da Arquibancada Crítica. Mais uma vez, obrigado aqui por participar de mais uma gravação do Pitaco e acho também importante falar sobre esse tema, que é delicado, mas é necessário ser falado também. Fala, rapaziada. Agradecer pela oportunidade, pelo espaço da gente debater um tema tão importante. É um tema delicado, como a Waze disse, mas tem que ser debatido, não pode passar em branco nunca. Oi, pessoal, sou Melissa Belay. Estou muito feliz de estar aqui mais uma vez com o programa. Infelizmente, é um assunto muito delicado, como todo mundo aqui comentou, mas que é extremamente importante, a gente não pode deixar de falar sobre, e é extremamente essencial que a gente use a nossa voz para trazer essa pauta, para levantar e para discutir sobre isso. Então, estou muito feliz de estar aqui nesse programa hoje. Bom, como todos sabem, né, estamos tendo a Copa do Mundo de Seleções, o maior torneio de futebol do mundo, e para além dos jogos, a Copa sempre gera diversos debates no extracampo, então tanto no quesito político, cultural e social. E hoje nós vamos sair das quatro linhas e falar sobre o descaso da FIFA em relação ao machismo estrutural escancarado que permeia no mundo do futebol. Durante a disputa da Copa de 2026, que está acontecendo nos Estados Unidos, no México e no Canadá, os jogadores que enfrentam acusações e processos em abertos relacionados a estupros e crimes sexuais, além de outros atletas que estão ou já estiveram envolvidos em denúncias de diferentes situações jurídicas, como a participação de casos que foram arquivados ou que não resultaram na condenação do réu, estão participando normalmente da competição. Então, são jogadores como Hakimi, de Marrocos, Thomas Partey, de Gana, Keisho Sano e Junji-Yu, do Japão, e o caso mais atual do Ryan Mendes, que é o capitão no caso do Cabo Verde, além do Cristiano Ronaldo, que também já esteve envolvido em condenações. Então, antes de aprofundar em cada caso, eu quero ressaltar que a Federação Internacional de Futebol, a FIFA, ela não dispõe de regras que proíbam a inscrição de jogadores que respondem a processos ou acusações de violência sexual. Com isso, a entidade afirma que respeita os processos judiciais de cada país e deixa a responsabilidade pela convocação às federações nacionais. Ou seja, a FIFA não tem nenhuma regra que proíba esses caras de participarem da competição. Cabe a cada federação, a cada seleção, convocar ou não o jogador. E também cabe ao país ter a sua próprio quesito judicial. Então, cada país condena ou não o jogador. E eu queria trazer o JP, né, chamar o JP para falar um pouco dessa decisão da FIFA e como desse posicionamento da FIFA. Perfeito. A FIFA ela tem esse padrão, assim como a Waze já comentou, a FIFA tem esse padrão de sempre passar a responsabilidade sobre essas decisões, principalmente as decisões extracampos, e recentemente a gente viu que até em campo eles também têm essa questão de passar a responsabilidade das ações para outros órgãos, né? Então, sobre essas questões dos casos de jogadores acusados de estupro, não é a FIFA diretamente que atua para direcionar esses casos ou não. Quem atua é um órgão independente da FIFA, que é o Comitê Disciplinário e o Comitê de Ética também. Então, são eles que julgam esses casos e eles que falam, entre aspas, se é possível a continuação do jogo ou não. Porém, no mínimo parcial, né, um olhar parcial dessas questões de tomada de decisão. Por quê? A FIFA ela não tem uma regra que impeça os jogadores de participarem da Copa, mas ela pode sim tomar ações que façam com que os jogadores tomem multas, pelo menos fiquem fora de algumas partidas, ou algumas decisões nesse sentido. Né? Por exemplo, e aí um caso, né, para ilustrar toda essa parcialidade da FIFA, que foge um pouco dessa questão dos casos de estupro, é um caso, por exemplo, da Rússia. A Rússia, quando declarou guerra à Ucrânia, em 4 dias a Rússia já estava banida de todas as competições da FIFA, não poderia realizar amistosos, né? Inicialmente a punição era não poder realizar amistosos no local, né? Porque eles estavam em guerra. Só que o processo andou muito rápido. E em 4 dias eles estavam banidos de tudo, de todas as competições possíveis da FIFA. A Rússia não poderia participar.
ou se participasse não poderia usar bandeira, o que aconteceu nas Olimpíadas, né? A Rússia ela foi com outro nome, então elas não poderiam representar a Rússia. E a gente não vê essa mesma prudência, essa mesma ação com parceiros mais próximos da FIFA, como é o caso dos Estados Unidos. Os Estados Unidos ele não declarou guerra à Venezuela, mas ele entrou em um embate com a Venezuela, teve o sequestro do presidente do Nicolás Maduro, e mesmo assim nada aconteceu, não teve nenhuma sanção, nada, mesmo com pressão internacional e com tudo acontecendo, não houve nada, não aconteceu nada com os Estados Unidos. Tanto que eles sediaram a Copa esse ano, né, juntamente do Canadá e México. Então, tendo esses casos em mente, a gente vê como a FIFA ela atua com seus parceiros, né? Se isso traz algum benefício para eles ou não, né? A gente tem também o caso recente agora do Balogun, que foi um atleta também dos Estados Unidos, que recebeu um cartão vermelho e não ia disputar a próxima fase, né? Ele que está sendo o grande destaque aí do time dos Estados Unidos. Aí o Trump simplesmente falou com o Infantino, né, que é o presidente da FIFA, houve uma pressão também da Casa Branca para que ele voltasse a jogar e simplesmente anularam o cartão vermelho, né? Não adiantou de nada, os Estados Unidos ainda perderam, mas isso só representa, né, só ilustra como a FIFA age dessa forma, age conforme os seus interesses, né? Basicamente, resumindo toda essa questão. Então, a FIFA tem esse histórico de atuar baseado nos seus interesses. Não, eu só ia complementar o que o JP falou sobre isso, da FIFA trabalhar com os interesses, né? Porque, por muitas vezes, não só quem não acompanha futebol, até quem acompanha, e aí fica um debate entre quem é ingênuo de acreditar e quem é mau caráter e, tipo, finge que acredita, mas que acha que a FIFA é neutra. E a FIFA ela tenta passar a imagem de neutralidade, de que ela não vai interferir, não vai mudar a isometria do jogo, nada do tipo, a equidade das equipes, mas isso não acontece no dia a dia. As ações da FIFA dizem outra coisa. Então, eu já falei uma vez em um programa do ar que, tipo, eu sempre repito, a gente tem que saber que a FIFA nunca vai ser uma entidade imparcial, até porque é uma entidade formada por pessoas. As pessoas ali, ela tem seus ideais, suas visões de mundo, e elas vão conduzir o futebol da maneira que elas acham o correto ou até o que é mais interessante para elas, né? Do interesse delas, seja econômico, de poder, enfim. E a maioria, a cúpula da FIFA é composta por homens brancos héteros, então ela vai agir em defesa da masculinidade e só o silêncio, não entrar, já é tomar uma posição. Não é você não está tomando uma posição. Sim, você está tomando uma posição, você está se omitindo. Então, acho bom destacar isso também. Para mim é exatamente o que o Coreia falou, eu ia trazer isso, ele comentou no final, que a FIFA, ela diz ser uma entidade parcial, mas como ele falou, ela não é, justamente por ser uma entidade composta por pessoas, e as pessoas não são parciais, e quando a FIFA, ela declara publicamente que ela não comenta sobre denúncias que possam ou não ter recebido e não confirmam ou negam a existência de investigações sobre supostos casos, então elas se tornam omissas e a FIFA se torna omissa e ela afirma essa falta de posicionamento, ela está dando um posicionamento, ela está se posicionando, ela está mostrando uma opinião perante a situação quando ela não comenta sobre ou quando ela diz que ela não atua sobre essas determinadas denúncias ou sobre esse livre-arbítrio de cada federação levar ou não jogadores que tenham casos de crimes sexuais em aberto. Então, quando a FIFA ela diz não se pronunciar sobre isso, ela está tomando um posicionamento que é exatamente o que o Coreia comentou no final, e isso volta para toda uma outra camada que a gente vai discutir aqui, que é sobre a falta de posicionamento de entidades e de instituições que, a partir do momento que elas são omissas, elas se tornam coniventes e elas se tornam cúmplices dessas situações. E assim, também entra no quesito de que fica bagunçado, porque a FIFA se omite. Então ela não coloca regras, ela não se posiciona. Mas daí cabe a cada país tomar uma decisão. Então, por exemplo, a gente vai comentar mais à frente, mas o Canadá negou o visto de um dos jogadores que está sendo acusado. Então ele não participou da estreia da Copa do Mundo. Mas dentro dos Estados Unidos, ele pôde jogar. Então, assim, não é regulamentado, não é organizado e fica feio. E foram o que vocês falaram, no momento em que você não se posiciona,
você se omite, você está tomando um lado sim. Ali está o seu posicionamento. E a FIFA é uma instituição que mexe com o mundo. A gente está com uma imagem mundial. Então é algo que fica aí para todo mundo, essa posição de a gente não se importa, essa é a verdade. Então, enfim, vamos aprofundar cada caso agora. E daí, dentro de cada caso, a gente vai ver que essa posição da FIFA é constante e é omissa. E o primeiro caso que eu vou puxar é o do marroquino Hakimi. Ele é réu em um processo na justiça francesa. Segundo a denúncia apresentada por uma jovem de 24 anos, os dois se conheceram pelo Instagram em janeiro de 2023. E após um encontro na casa do jogador em Paris, ela teria sido beijada e tocada sem consentimento, e na sequência, estuprada. O jogador ele entrou com recurso e tentou o arquivamento do caso, mas teve o pedido negado pelo Tribunal de Apelação de Versalhes, o que significa que ele será, assim, julgado pelo Tribunal Criminal Departamental de Hauts-de-Seine. Ele nega a acusação e, em nota postada no Instagram, diz que espera que tudo isso seja esclarecido. E horas depois de descobrir que ele seria, sim, julgado pelo crime, o Hakimi entraria em campo para a partida contra a Escócia, válida pela fase de grupos do campeonato. Em coletiva pós-jogo, o técnico da seleção marroquina, peço perdão pela pronúncia, Mohamed Ouhabi, saiu em defesa do jogador e declarou publicamente o seu apoio a Hakimi, com a seguinte declaração: estamos ao lado dele. Estamos muito tranquilos em relação à situação. E o mais importante, ele está muito tranquilo. Eu vou pedir para a Mel apresentar a declaração do Hakimi que ele deu no Instagram sobre o caso. Por favor. Em declaração em nota, quando ele se pronunciou no Instagram e nas suas redes sociais, ele disse que hoje em dia uma acusação de estupro é suficiente para justificar um julgamento, mesmo que eu a negue e tudo prove que é falsa. Isso é tão injusto para os inocentes quanto para as verdadeiras vítimas. Aguardo com serenidade este julgamento que permitirá que a verdade venha à tona publicamente. Isso ele publica enquanto ele está enfrentando a acusação, enquanto o tribunal e a justiça analisam o caso, e enquanto ele corre o risco de ser sentenciado até 15 anos de prisão. E ele se pronuncia falando que aguarda com serenidade este julgamento e que uma acusação de estupro é suficiente para justificar um julgamento, como se não fosse, como se fosse uma coisa banal, como se ele não merecesse ou como se ele não precisasse estar sendo julgado da forma que ele está, como se ele não precisasse estar enfrentando uma possível pena de 15 anos de cadeia por um estupro. E é importante dizer que ele pediu o arquivamento do caso e não foi arquivado pela falta de provas da inocência. Então, tem sim provas para que esse julgamento continue, tem sim declarações e possíveis provas dele ser acusado. Então, o julgamento continua. E eu queria saber se alguém tem algum comentário sobre o caso, lembrando que Hakimi é um dos jogadores do PSG, um dos times que está tendo destaque no futebol mundial, campeão da Champions, enfim. Então, é um jogador que está em grande destaque no mundo do futebol. Se alguém tiver algum comentário sobre o caso, por favor. Eu queria comentar que eu acho que é algo que a gente vai ver como padrão em muito das falas dos jogadores e das posições, tanto dos jogadores quanto dos times, primeiro que nenhum deles se arrepende de nada e está todo mundo muito bem, né? Tanto nessa fala aqui do técnico, estamos do lado dele, estamos muito tranquilos em relação à situação e ele está muito tranquilo. O cara está enfrentando um possível 15 anos de prisão por um crime hediondo, né, que é o de estupro, e ele está tranquilo. Então, isso é um padrão em todas as falas, em todos os acontecimentos, eles sempre estão tranquilos, a justiça vai ser feita. E, cara, essa sensação, esse poder, basicamente, de impunidade é algo que é inexplicável, né? Não tem nem... Às vezes me faltam palavras também para falar sobre. Essa falta de impunidade, essa certeza da impunidade, na verdade, né? É algo inexplicável e é algo que a gente vai ver como padrão em todos os outros casos aqui, basicamente. Para mim, uma das principais, exatamente o que o JP falou. Quando ele fala que ele tá sereno, que ele tá tranquilo, e que todas as pessoas ao redor dele, o técnico no próprio pronunciamento diz que todo mundo tá tranquilo, que todo mundo tá do lado dele, isso é um reflexo muito puro de como a sociedade dá conforto para essas pessoas se sentirem tranquilas quando elas enfrentam a acusação e quando elas estão sendo julgadas por ter cometido um crime hediondo, por ter acabado com a vida de outra pessoa através de um crime sexual. E um padrão também, seguindo a mesma lógica do que o JP falou, que a gente vai ver em inúmeros casos, é que isso passa
do posicionamento do jogador e do posicionamento do técnico ou dos companheiros de seleção, mas vai também para companheiros de time e para outras pessoas que têm uma notoriedade pública e que representam uma figura pública na sociedade, que se pronunciam a favor de uma pessoa, no caso do Hakimi, antes mesmo dela ser provada inocente. Então, eles também colocam o nome deles nessa situação, quando eles se pronunciam publicamente, falando que eles estão do lado dessa pessoa, enquanto essa pessoa está possivelmente a ponto de ser presa e de enfrentar uma sentença de 15 anos por um crime hediondo. Então, é um reflexo muito puro de como a sociedade dá um conforto para esses caras se sentirem ok, para esses caras se sentirem serenos enquanto eles estão sendo acusados de destruir a vida de outra pessoa. E isso também é um reflexo do que a gente vai discutir muito aqui, de como o futebol é um dos principais ambientes onde esses caras se sentem confortáveis e onde esses caras não têm as penalidades e as consequências suficientes para as coisas que eles fazem. Então, as consequências que eles recebem pelas atitudes deles não são coniventes com o que eles fazem. Então, é uma das coisas assim que mais me pega. E um detalhe também que a gente esqueceu de comentar, que a gente não comentou, é que o caso dele também tem uma testemunha da vítima, que no caso é uma das amigas pela qual a jovem acionou no mesmo dia do acontecido e que foi uma amiga que acompanhou ela até a delegacia para ela realizar formalmente a denúncia. Então, a gente não tem só a declaração e o depoimento da vítima, mas a gente tem também uma testemunha do lado da defesa. Bom, então, indo para o próximo caso, que é o caso com maior volume de acusações, é o do Thomas Partey, de Gana, ele joga pela seleção de Gana. Ele responde na justiça britânica por 7 acusações de estupro e uma agressão sexual, apresentada por 4 mulheres diferentes, cujos episódios de acusação teriam acontecido entre 2022 e 2021 e 2022, o período no qual o jogador compunha o time inglês do Arsenal. Então, Partey ele chegou a ser preso em 2025, mas pagou pela sua liberdade por meio da fiança. E as únicas restrições impostas a ele, né, pela justiça foram a proibição de contatar os denunciantes, então nenhum contato com as vítimas, e a necessidade de aviso sobre qualquer mudança de endereço ou viagem internacional, como a participação em uma Copa do Mundo. Ele se declarou inocente perante o tribunal, e o caso dele repercutiu com a decisão no Canadá de negar o visto do jogador para a estreia de Gana contra o Panamá. E depois desse fato, o Ministério de Relações Exteriores de Gana classificou a decisão canadense de arbitrária e extremamente injusta, por se apoiarem acusações sem condenação. Depois de reavaliação individual, os Estados Unidos autorizaram sua entrada para as fases seguintes do torneio. Então, o caso do Partey, vou só relembrar, são 7 acusações de estupro, uma agressão sexual, e ele pagou a sua liberdade. Ele estava preso e ele pagou a fiança. E agora está presente na Copa do Mundo. Gana foi eliminado, mas esteve presente aí nesse torneio. Eu queria só comentar que esse é o caso, talvez, que tenha mais volume de acusações, né? E mesmo um caso com tantas acusações assim sobre o mesmo jogador, não gera o barulho que deveria gerar, nem chega perto de gerar um barulho que deveria. O caso do Parker, por exemplo, virou reportagem do The Athletic, né, que é a vertente do New York Times de esportes, e mesmo assim, mesmo virando reportagem do The Athletic, a gente, por exemplo, no Brasil, ouve pouco falar disso, só ouve quando tem que pesquisar. Você precisa pesquisar para ficar sabendo, ou quem é mais ligado no futebol. Eu fiquei sabendo porque eu acompanho o Arsenal, mas assim, se eu falar com o meu pai, isso nunca foi noticiado aqui, nunca. Um jogador que está jogando a Copa, e até ele ser barrado, não foi noticiado do jeito que deveria. Tipo, esse jogador está sendo barrado porque ele tem 7 acusações, gente. Então, mostrar que, tipo, parece que, assim como para outras minorias, mas se encaixa nesse caso que a gente está falando, quando o assunto é violência contra a mulher, precisa ser, tipo, 30 vezes pior para tomar alguma proporção. Precisa ser, tipo, um absurdo para a mídia olhar. Sendo que, tipo assim, um absurdo que eu digo na visão deles, né? Porque para a gente já é um absurdo. Só que eu não sei o que precisa ser feito para a mídia tradicional olhar e falar, tá, isso tem que ser noticiado, isso tem que ficar no noticiário esportivo por muito tempo, e não é o caso.
Até a ESPN, por exemplo, que é famosa por cobrir futebol internacional e até às vezes tem um tom crítico, assim, assertivo, mas não comenta sobre o assunto. Da jogos da Premier League, teve um jogo que viralizou, que eles falaram só que o Partey estava fora do jogo, e não deram informação. O jogo do Arsenal, o Partey está fora do jogo. Então, mostra também um posicionamento, né? Eles não estão se isentando de nada, eles estão se posicionando claramente. E só complementando essa ideia do Coreia também, outra coisa que a gente pode enxergar como padrão é como o crime de estupro é visto como mais um, né? E isso é um padrão em todos os outros casos também. E aí, trazendo um exemplo que eu já falei, né, do Balogun, que foi expulso no último jogo e teve o cartão vermelho anulado. Foi um estardalhaço na mídia, né? Todo mundo comentando, falando um absurdo que foi isso acontecido, algo esportivo, que realmente é um absurdo, tem que ser comentado. Mas o caso de estupro do Partey foram 7 acusações. O Hakimi, que ele é uma estrela, um cara que é uma estrela, ele tem um dos maiores holofotes do mundo, que está num time que está ganhando tudo, na seleção que é destaque. Não é falado nem um quinto do que é falado a situação que aconteceu dentro do campo. Então, é padrão ser visto um dos piores crimes, né, que existe, assim, é um crime de máximo circunstância e tamanho, e é visto como mais um, qualquer coisa, como se tivesse roubado um pão no mercado, sabe? Não é falado com a devida propriedade. Então, isso é visto também, isso é um padrão de todas as acusações aqui, de praticamente todos os casos que a gente vai falar, e como a mídia também não coloca em destaque, né? Assim como o Coreia falou. Então, é uma questão de seleção, não é por acaso, né? Então, a mídia e também, muito provavelmente, a FIFA tem uma influência nisso, escolhe a FIFA, né, as federações, os times, enfim, escolhem o que vai ser noticiado e com que magnitude também. Só para complementar uma última coisa que eu esqueci de falar, rapidinho, Mel. Sobre o Arsenal, eu ia falar e acabei esquecendo. O Partey, ele só saiu do Arsenal, conseguiu receber uma mínima punição, porque eu não tô puxando saco pro clube, nada, eu só tô colocando a posição que o clube tomou. O Arsenal, ele é historicamente ligado a comunidades multiculturais de Londres, minorias, então a comunidade negra, afrodescendente é muito forte no Arsenal, LGBT, tem a torcida LGBT do Arsenal que também é muito forte, então é um clube historicamente progressista. E uma das mulheres que acusou o Partey falou para ele, você nunca vai escapar do Arsenal, tipo, o Arsenal nunca vai abandonar sua vida. E aí o próprio Partey fez depoimento que antes ele recebia mensagens de gol dos fãs dele jogando, e depois ele passou a receber ameaça de morte, ameaça de outras coisas. Enfim, eu não estou aqui para dizer se essa é a maneira que lida ou não, mas assim, para uma pessoa que fez as coisas que ele fez, o mínimo é que ele seja mal visto na sociedade, o que não acontece com os outros. Então, pelo menos ali na bolha do Arsenal, ele passou a ser uma pessoa não grata e até saiu do clube depois. E um detalhe é que todos os casos e todos os acusados que a gente traz aqui no programa, nenhum deles foi inocentado. Então, todos eles têm ou acusações abertas ou casos arquivados, mas nenhum deles tem, de fato, a inocência comprovada. E quando a gente fala de um cara que tem 7 acusações de estupro e que está inserido no cenário internacional do futebol, então ele representa a seleção ganesa, ele joga pelo Villarreal, que é um time de notoriedade da Espanha, e a gente fala de um cara que tem 7 acusações de estupro, e quando a gente vai fazer uma apuração para um programa desses, a gente não consegue achar nem 5 artigos bem escritos ou bem com informações o suficientes que fale sobre a situação. Então, o fato da mídia ser tão omissa perante uma figura que tem 7 acusações de estupro e ele não foi provado inocente em nenhuma delas, mostra muito o posicionamento também da sociedade perante isso, porque não é bem comentado. Então, é exatamente o que o JP e o Coreia trouxeram. Se a gente não para pesquisar, isso não chega na gente porque não é bem noticiado, porque as pessoas não falam sobre isso. Dos artigos que eu li sobre ele, a maioria eram, eu acho que foram 2 ou 3 da Inglaterra, e eu acho que 2 ou 3 que foram escritos por fontes de veículos midiáticos e jornalísticos brasileiros e que tinham um ou outro conteúdo sobre, e na maioria das vezes estavam falando sobre o visto dele ter sido negado no Canadá pré-disputa da Copa do Mundo, porque antes disso, antes da Copa de fato chegar, as acusações eram menos citadas ainda, se é que isso é possível. E a gente está falando de acusações que surgiram em 2024 de crimes datados, 2 deles em 2020,
e os outros 5 de 2021 a 2022. Então a gente tem um período de tempo muito grande para que as pessoas se revoltassem e falassem sobre isso. E isso não aconteceu. Inclusive, o pedido de entrada que o Partey fez para poder entrar no Canadá e disputar a Copa do Mundo, no caso da partida de estreia de Gana, foi feito em 21 de maio. E ele alegou que ele nunca havia sido acusado de crime em qualquer país, porque é uma das coisas que você precisa falar, se você tem ou não um histórico criminal antes de entrar no Canadá. E ele nega, ele fala que ele não tem, tendo 7 acusações de estupro no seu histórico. E aí, dias depois, o Departamento Canadense de Imigração, Refugiados e Cidadania, informa que eles descobriram, né, no caso, que ele enfrentava 7 acusações de estupro e que tinham preocupações relacionadas à entrada dele dentro do país, inclusive a veracidade das informações que ele forneceu, e aí eles negam, o visto de residência temporário dele é negado e ele não consegue disputar a partida de estreia. Só que nos Estados Unidos ele consegue. Então a gente traz exatamente o que a Waze pontuou, que é a falta de consistência no posicionamento também de outras federações. Então no Canadá ele é mal visto e ele não pode entrar, porque ele tem 7 acusações de estupro em aberto, mas nos Estados Unidos ele inclusive pode disputar uma Copa do Mundo com isso. Então a gente volta para esse caso de como cada uma dessas situações, cada um desses crimes demonstra o posicionamento não só do acusado, mas o posicionamento de todas as outras, os outros ciclos, os outros círculos envolvidos. Então, da mídia, das federações, dos clubes. Só para finalizar, mais um comentário só, para quem ainda acredita em mídia imparcial, juntando o que o Correa falou, né? O Partey ficou fora de um jogo do Arsenal, então foi noticiado. Partey está fora do jogo do Arsenal. Por quê? Não sabe por que ele tá fora. Isso, querendo ou não, ao você omitir uma informação é você se posicionar perante essa informação. A mesma coisa que a Melissa falou. Ele teve o visto negado. Por que ele teve visto negado? Ninguém sabe. Então, só para pontuar isso, que acontece muito também, essa falta de posicionamento e de indicar o que o cara fez, né? Por que ele fez, ou enfim. Eu queria só, antes de passar para o próximo caso, relembrar 2 pontos. O primeiro foi o que a Mel falou e que todos vocês trouxeram também. Realmente, o caso foi em 2021 e 2022, faz um tempinho. Porém, realmente só veio à tona quando o visto dele foi negado e porque ele está no maior torneio da Copa do Mundo e porque uma minoria se revoltou. Porque principalmente as mídias independentes foram atrás e trouxeram isso, e daí uma GS viu da missão de trazer essa informação também. Então, eu queria só ressaltar o papel das mídias independentes aqui, porque a maioria, pelo menos da minha apuração, foi feita por uma mídia ninja, foi feita por uma alma preta, foi feita por mídias independentes. Queria trazer também que uma coisa que o JP falou, onde estupros e agressões sexuais são tratadas com normalidade. Eu acho que eu vou trazer aqui um depoimento talvez pessoal. Eu, como uma mulher, eu como uma pessoa que quero trabalhar com esporte, me assusta muito, porque a gente acabou também, nós mulheres, acabamos normalizando isso. Então, hoje em dia, a gente sabe que a gente vai sair na rua e vai ser assediada. Hoje em dia, a gente sabe que se a gente dormir num hotel, tem chance da gente ser estuprada. Que se a gente sair na rua, tem chance da gente ser estuprada. Então, virou algo onde a gente ensina as nossas mulheres, as nossas filhas mulheres, onde a gente, desde pequena, é ensinada a se defender, a lidar com esse fato de que, olha, você tem a chance de ser estuprada na sua vida, e não é ensinado na sociedade em que homens, mulheres não são objetos. Homens, você não pode fazer isso. Olha, isso é crime, você é preso se você fizer isso. Olha, isso é errado. Não, a gente vê para assistir um maior torneio de futebol e dá de cara com um moço que está sendo acusado por 7 estupros e tá lá, ganhando milhões, ganhando mídia, ganhando nome. A gente olha, a gente vai pegar esse caso ainda, então, o capitão, o cara que está com a faixa de um país que está sendo acusado de estupro, onde tem fotos, onde tem vídeos, onde tem provas, e ele tá lá, representando Cabo Verde, que foi um dos grandes nomes da Copa do Mundo, tá lá com a faixa de capitão. Então, assim, chega até a ser difícil falar, dói, de verdade, dói falar sobre esse assunto, porque a gente está aqui debatendo coisas e a gente está aqui fazendo 4 anos de faculdade para chegar em um lugar e esses caras estão lá ganhando milhões. E é difícil, assim, porque a gente está falando sobre mídia, a gente está falando sobre FIFA, a gente está falando sobre grandes instituições que têm voz,
que têm voz, que têm poder para falar. Enquanto tem mulheres que são só colocadas cada vez mais para baixo e cada vez mais caladas e cada vez mais censuradas. Então, peço perdão, foi meio pessoal, esse foi mais um desabafo aqui, porque esses casos assustam realmente, gente. A gente fala que a mídia não dá voz e a FIFA não dá voz, e é assustador, porque as mulheres sozinhas também não têm voz. E a gente, às vezes, ouve falar, até o JP trouxe isso nos bastidores, que a gente ouve falar, nossa, demorou tanto para realmente ir na justiça e denunciar, se o caso aconteceu em tal ano, por que você demorou tanto para denunciar? Por causa disso. Porque você chega e olha e não dá em nada. Você vê um caso de um Daniel Alves que foi acusado, foi preso, um pouco depois foi absolvido, sendo que tinha todas as provas mostrando que o cara era acusado. A gente vê um Cuca sendo técnico até hoje, sendo que tinha provas, e você vê o cara ali, trabalhando. E a mulher? E a vítima? Onde está? Onde está o psicológico da vítima? Então, assim, esse episódio está sendo bem difícil de ser gravado. Peço perdão às vezes que a voz falhar e a vez que vier um desabafo sincera, porque acho que eu e a Mel, como mulheres, é de muito difícil tocar nesse assunto e é muito difícil assistir uma partida de futebol tendo esse cara. E nós, como os amantes de futebol, dói muito assistir uma Gana, uma seleção que deveria ser muito legal assistir, é uma seleção que realmente faz história só de estar na Copa do Mundo, mas que perde o brilho. Então, assistir uma seleção de Cabo Verde, que deveria ser, cara, histórico, assim como foi, futebolisticamente falando, foi lindo, mas perde. Então, assim, isso é um ponto também. A FIFA tira o brilho do futebol para muita gente. Eu perdi o brilho nessa Copa do Mundo por conta desse programa. Então, só um desabafo, peço perdão. Vamos para o próximo caso. Então, eu vou pedir para a Mel, por favor, apresentar o caso dos jogadores japoneses, que são 2 casos, e esses, inclusive, que foram adversários do Brasil na Copa do Mundo, né, nos 16 avos. Então, Mel, por favor. Não só foram adversários do Brasil, como tiveram titularidades em todos os jogos que o Japão disputou. E o Raichu Sano, que é o primeiro caso que a gente vai apresentar, ele inclusive chegou a marcar o único gol do Japão contra o Brasil nos 16 avos. Então a gente percebe que, novamente, esses caras estão numa posição de protagonismo absurda, sendo não só acusados, mas como no caso do Raichu Sano, confirmados e realmente provados que cometeram crimes hediondos. Então, o Kaiichi Sano, que é um volante do Japão, da seleção japonesa e do Mainz 05, que é um time da Bundesliga, ele foi acusado de estuprar e agredir sexualmente junto com outros 2 colegas, uma mulher, em julho de 2024, num hotel. E depois do crime, imediatamente após, a vítima realizou uma denúncia por ligação para a polícia de Tóquio e a polícia prendeu imediatamente os 3 envolvidos e fez até mesmo com que o Kaiichi Sano enfrentasse mais de 2 semanas de detenção pelo ocorrido, enquanto o julgamento final tomava forma. Então, o caso não possui, novamente a gente entra no caso da omissão midiática, mas o caso não possui muitas informações e detalhes que tenham sido disponibilizados e que sejam de domínio público, mas no mesmo ano a imprensa alemã divulgou que fontes anônimas afirmaram que as acusações contra o Sano não seguiram adiante e que o caso foi arquivado sem condenação judicial. Entretanto, o Sano, na época, principalmente depois que ele voltou a ser convocado para a seleção japonesa, ele se pronunciou a público nas redes sociais e em coletivas de imprensa com um pronunciamento e um pedido de desculpas à vítima que comprova e afirma que ele realmente a agrediu sexualmente. Então, ele tem a seguinte fala, onde ele diz: apresento as minhas sinceras desculpas à vítima pelas minhas ações que causaram um grande problema. Assumo gravemente as consequências da minha ação e me esforçarei para restaurar a confiança. Então, inclusive, na sua primeira convocação para a seleção japonesa após o ocorrido, o técnico japonês, o Hajime Moriyasu, que ainda é técnico da seleção japonesa, ele demonstrou apoio ao jogador e ele garantiu que o atleta havia refletido profundamente e havia demonstrado arrependimento. Então, ele tem a fala onde ele diz que tenho acompanhado sua trajetória o tempo todo e, após conversar pessoalmente com ele, senti fortemente que ele está verdadeiramente arrependido. Quando consideramos cada membro da equipe como parte de uma família, perguntei a mim mesmo, como treinador diante de um jogador, se deveríamos simplesmente excluir alguém da sociedade ou do mundo do futebol por ter cometido um erro. Decidi que seria melhor, como uma família, oferecer a ele uma oportunidade de recomeçar. E eu acho que isso é uma das declarações que, assim,
o programa inteiro é muito absurdo e o programa inteiro me causa muita repulsa. Mas essa declaração em específico me toca numa parte quando ele diz, onde ele questiona se a gente, como sociedade, deve excluir alguém do mundo do futebol e do contexto social por ter cometido um erro. Então ele apresenta um crime hediondo, confessado por parte do acusado, como um erro, como se o cara tivesse, sei lá, xingado uma pessoa por engano e se arrependido depois, não como se ele tivesse acabado com a vida de uma pessoa em um estupro coletivo, que também é um caso que me pega um pouco, porque não é um estupro comum, enfim, mas é um estupro coletivo, ele estuprou junto com outras 2 pessoas. E eles se referem a isso como se fosse um erro, como se tivesse tudo bem ele voltar ao cenário do futebol internacional, depois de supostamente ter demonstrado arrependimento, enquanto a vítima é massacrada pela sociedade, pelo contexto social, e a vítima nunca na vida dela vai conquistar de volta a normalidade que ele conquistou após o crime. Então ele cometeu, ele estuprou, ele voltou e continuou jogando futebol, disputou uma Copa do Mundo, fez gol, foi titular, virou ídolo da nação, representa uma imagem de conexão entre torcedor e a seleção japonesa, enquanto a vítima provavelmente nunca vai conquistar a normalidade da vida dela. Provavelmente não, desculpa, mas ela realmente nunca vai conquistar a normalidade da vida dela, porque ele acabou com a vida dela a partir do momento que ele comete um crime sexual, um crime hediondo contra essa pessoa. E a gente vê que não só ele, como técnico da seleção e a Federação Japonesa tratam ele como se ele tivesse cometido um erro bobo, como se fosse qualquer coisa, e a mídia não se pronuncia sobre, porque, novamente, a gente não tem informações, a gente não tem grandes mídias falando sobre isso. Então, tudo, nesse caso, é absurdo e tudo reflete exatamente como a sociedade normaliza essas pessoas, como a sociedade normaliza esse contexto e a presença e a figura que essas pessoas têm, não só no contexto do esporte, mas no contexto da sociedade mesmo. Complementando um pouco a fala da Melissa, perfeito, eu queria destacar isso também, o quão absurdo é o cara pedir desculpas e voltar a jogar, como se fosse um crime qualquer, e, mais uma vez, outro padrão que a gente encontra em todos os casos é a falta de simpatia ou de mínimo apoio à vítima, né, do caso, porque o treinador, o Moriyasu fala que tá apoiando o Kaisho Sano, apoiando o quê? Tipo assim, o cara que cometeu o crime, que apoio que você vai dar pro cara? E em nenhum momento, em nenhum dos casos, eles citam um apoio à vítima, um mínimo apoio. Esse cara, se ele não tiver uma filha, se ele não tiver uma irmã, ele tem uma mãe. Ele tem alguma representatividade feminina na família. Ou que seja uma amiga, qualquer coisa. E ele não pensar em nenhum momento, né, no que um caso como esse pode trazer de transtorno, tanto fisicamente quanto mentalmente, como de qualquer outro aspecto, é assustador, assim. E, mais uma vez, a impunidade sendo feita aqui e agindo, né? Porque o cara tem relato, tem tudo, tem várias provas e mesmo assim ele segue e consegue disputar uma competição da magnitude que é a Copa do Mundo, marca gol, joga como titular, tem o destaque dele, só que ele tem um caso de estupro sendo prosseguido, né? Então é realmente assustador como essas coisas são levadas, né? Só um complemento à fala do JP, que ele falou e eu acabei lembrando, que ele fala justamente como eles prestam apoio a essas pessoas como se eles tivessem tido a vida ou a carreira destruída por uma acusação de estupro, quando na verdade é o contrário. E a gente, inclusive, debate isso em alguns outros casos, porque é um padrão que a gente percebe, mas a gente tem muito a fomentação do discurso de que uma acusação de estupro, ou até mesmo uma falsa acusação de estupro, que é uma coisa que, infelizmente, as pessoas pautam muito, destrói a carreira deles, acaba com a vida deles. E a gente reflete, quando a gente olha para esse tipo de coisa, que o cara assumiu que ele cometeu um crime sexual, ele pediu desculpas publicamente e não teve a carreira afetada, não teve a vida destruída. Imagine em outras situações. Então, é exatamente o reflexo de, tipo, gente, isso não acaba com a vida deles, eles não são as vítimas, não faz nenhum sentido vocês prestarem apoio público a esse tipo de pessoa, porque a vida deles está intacta, não é a vida deles que foi destruída. Enquanto a vítima provavelmente nunca vai ter 1/3 do apoio que esses jogadores recebem por parte da sociedade, dos fãs, da mídia e de outros colegas e figuras do mundo do esporte. Pode falar, Corélio. Não, ia comentar só, complementando, primeiro que o JP falou, do técnico falar que tá apoiando o jogador, me lembra muito o caso, claro, dadas as proporções, mas me lembra muito quando o Neymar, ele traiu a esposa dele grávida e fez um post, e aí, tipo, todo mundo, não, a gente tá te apoiando, fique em paz, vai dar tudo certo, tipo assim, e a moça que foi traída, tipo,
deixa ela aí. É a mesma coisa, a moça que sofreu a violência sexual, deixa o Léo, e o jogador a gente está apoiando. E outra coisa que eu queria pontuar, eu não sei qual que é a orientação política do técnico do Japão, e eu não estudei para isso, mas acho que também é necessário a gente dar nome aos bois e deixar bem claro. Geralmente, não sempre, não exclusivamente, mas geralmente, as pessoas que têm essas posições mais conservadoras em relação a casos de violência sexual, no caso de, tem que ver como que foi, não sei o quê, são pessoas de direita, são pessoas conservadoras. E é engraçado porque quando outros crimes na sociedade, como, por exemplo, sei lá, roubo, eu não estou entrando no mérito se é certo ou errado, tipo, é errado roubar e não preciso falar isso, mas eles não pensam nisso, em reintegrar a sociedade. Eles não pensam, tipo assim, por que roubou, sobre a desigualdade social, não pensam nisso, tipo, da onde vem o problema. Agora, quando é um caso de violência sexual, violência masculina, eles automaticamente viram bons samaritanos, que pensam no funcionamento da sociedade. Então, esse discurso é muito comum. Um bandido rouba, ele não vai ter a segunda chance, para muita gente. Ele tem que morrer, tem que matar. Se ele roubou uma bala, ele tem que morrer, tem que levar tiro e morrer. Agora, o cara estupra uma pessoa, ou estupra grupalmente uma pessoa, que é nojento, uma repulsa. Aí não, aí a gente tem que readequar ele à sociedade, abraçar ele como uma família. E eu só queria apontar isso porque isso é um discurso muito presente que a gente vê nas redes sociais também, que eles não têm nem vergonha de mentir, né? De ser hipócritas nesse sentido. Eu queria trazer, só complementando o ponto do Coreia, que é exatamente aí que a gente percebe como o machismo está enraizado na nossa sociedade. E também percebe como, voltando ainda, como o estupro e a violência sexual e o assédio é ignorado, é levado com normalidade, é levado como se fosse algo básico. Sendo que, gente, é um dos maiores crimes que pode acontecer na sociedade. E eu queria trazer só um outro ponto desse caso, é que depois de toda a repercussão do caso, a fala do pedido de desculpas e a fala do técnico gerou uma forte reação no Japão. Inclusive, alguns sites e alguns veículos midiáticos alertaram mulheres turistas que viajariam para o Japão ou que viajariam para acompanhar a Copa sobre o jogador. Então, meio que estamparam a cara dele como um alerta. E acho que foi uma das únicas iniciativas que a mídia teve sobre o caso. Então, só queria trazer esse ponto e, novamente, também trazer que, nesse caso, a gente teve como se fosse uma confissão e um pedido de perdão que a gente fica feliz que ele tenha se arrependido, mesmo que tenha sido da boca para fora, mas arrependimento não tira tudo o que aconteceu e não traz a vida da vítima de volta, praticamente, não anula o que ele fez. Então, o pedido de desculpa é fútil, é pouco, e ele deveria estar na cadeia, porque ali a gente tem uma confissão e a gente tem um treinador que apoiou ele, a gente tem um time, uma federação que apoiou ele e acolheu ele, e novamente tratou o estupro como se fosse um erro básico, e novamente tratou a vítima como se ela não tivesse importância nenhuma, e novamente colocou um futebol, uma carreira e um jogo acima de uma vida, de um futuro de uma vítima. O segundo caso, que também é da seleção japonesa, porque não bastasse um, a gente tem 2 acusados de estupro. Trata-se do Junya Ito, que não só representa a seleção japonesa, mas também o Race Gang. E no início de 2024, o Ito ele foi acusado por 2 mulheres de ter cometido estupro e agressão sexual enquanto elas estavam embriagadas em um hotel em Osaka. E na época a seleção nacional cortou o Ito da disputa da Copa da Ásia, que era o campeonato que eles estavam disputando no momento, e ele apresentou inclusive uma denúncia criminal contra as 2 vítimas, as acusando de supostas falsas denúncias. E em agosto do mesmíssimo ano, então em 2024 ainda, os promotores do Ministério Público, eles decidiram não apresentar denúncia nem contra o jogador, nem contra as suas 2 acusadoras, por suposta, enfim, citando falta de provas e de evidências suficientes para o continuamento e para o andamento do caso. Então, na época, inclusive, questionado pela imprensa, novamente, o técnico Moriyasu, ele preferiu não comentar sobre o caso do Ito e afirmou que não estava totalmente ciente sobre as acusações do Junya. Então, o time francês pelo qual ele atuava na época, né, que
que era outro, era o Rams, na época de 2024, quando ele foi acusado, inclusive havia publicado nas suas redes sociais, em seu Instagram, um comunicado oficial demonstrando a sua solidariedade ao jogador no momento do caso. Então ele não tinha sido inocentado, ele não tinha tido o seu caso arquivado por falta de provas, ou seja, ele também ainda não foi inocentado até hoje, o caso só foi arquivado por falta de evidências, e ainda assim o time francês, a entidade do Reims, publicou um comunicado que demonstrava solidariedade e o apoio da entidade para o jogador enquanto ele estava sendo acusado. Tudo a gente volta na mesma coisa que o JP trouxe, na mesma coisa que a Coreia e que a Waze complementaram, que é sobre como eles passam a mão na cabeça e eles criam um ambiente confortável para o jogador, como se ele estivesse com a vida acabada por uma acusação de estupro, quando na verdade a gente sabe muito bem, a gente não precisa pontuar o quão é o contrário e como o peso da balança é muito pior para a vítima sempre. Porque não é ruim pro acusado. Principalmente no caso desses caras que têm uma notoriedade pública e que sempre vai ter alguém passando a mão na cabeça e falando que eles são inocentes e criando um ambiente de conforto para que eles se sintam confortáveis de fazerem essas coisas e não serem punidos. Então, é o segundo caso da seleção japonesa, onde trata-se de 2 acusações, né? Porque foram 2 vítimas, 2 mulheres que acusaram o Junya Ito. Agora falando um pouco sobre o Moriyasu. Você tem um caso que já é de se questionar, né? Você tem um caso de um jogador da sua seleção que você treina que foi acusado de estupro. Ok, as instituições responsáveis vão tratar o caso, você não pode tomar nenhum julgamento precipitado, mas ok, você tem um caso. Agora você tem um segundo caso do mesmo crime e ele ainda não chega em nenhuma conclusão, ele deixa em aberto. Ele chega e fala que não está totalmente ciente das acusações e, provavelmente ele não buscou ir atrás, né, das acusações. Aí já parte para um posicionamento a favor dos jogadores, né? Aí já não é mais, não sei o que está acontecendo, não vou tomar rédea aqui. Mas 2 casos, você não tem um mínimo de criticidade, de, sei lá, no mínimo afastar os jogadores, né? Tanto que os 2 jogaram a Copa do Mundo, de, questionar o que esses jogadores estão fazendo lá e, pelo amor de Deus, assim, é um negócio que não dá para entender. Você tem 2 casos na sua seleção e nenhum deles você, no mínimo, tem algum posicionamento crítico em relação aos jogadores que cometeram os crimes, sabe? É no mínimo curioso, né? Essa posição do Moriyasu. E um detalhe que em nenhum deles você tem um posicionamento crítico e em nenhum deles você cogita acreditar na vítima. Em nenhum deles você se pronuncia falando, galera, a gente vai esperar até garantirem que o cara que eu tô convocando não é culpado, a gente vai acreditar na vítima no primeiro momento e depois a gente vê o que a gente faz. Não, em nenhum momento ele cogita acreditar na vítima. No primeiro caso, que é o caso do Caixo, ele se pronuncia a favor do jogador, ele se pronuncia apoiando porque o jogador assumiu, ele vai lá, ele fala que a gente presta solidariedade, que que ele se arrependeu e que a gente tá com ele. E no segundo, ele prefere só ser omisso, né? Como se fosse mudar alguma coisa, mas ele prefere ele não presta apoio publicamente, mas ele prefere ficar omisso e em momento algum ele cogita tomar o lado da vítima como uma verdade, em nenhum momento. Vamos entrar no caso mais recente do capitão da seleção do Cabo Verde, Ryan Mendes. O jogador é investigado pela polícia da Nova Zelândia depois que uma intérprete brasileira contratada para acompanhar a delegação no Cabo Verde durante os amistosos da FIFA Series em Auckland relatou ter sido agredida fisicamente e violada sexualmente dentro do hotel onde a equipe estava hospedada, em 27 de março de 2026. Segundo o relato da denunciante, ela foi convidada para uma reunião após a partida contra o Chile. Ela pensou que era pro trabalho dela, né, que ela estava sendo contratada para trabalhar, mas logo percebeu que se tratava de uma confraternização e voltou para o próprio quarto. Horas depois, afirma ter sido agredida e estuprada ao abrir a porta pensando se tratar de uma demanda de trabalho. Após o episódio, foram registradas fotos de hematomas em diferentes partes do corpo da denunciante, que passou por avaliação em uma clínica especializada em atendimento a sobreviventes de violência sexual, constatando lesões físicas compatíveis com o relato, incluindo na região genital. A FIFA e a Federação do Cabo Verde receberam notificações extrajudiciais pedindo o afastamento do jogador e o desligamento dele para a Copa do Mundo. Além disso, a vítima também preencheu o formulário oficial Safeguarding da FIFA, canal criado pela própria entidade para denúncias de condutas impróprias. Porém, nenhuma das 2 instituições respondeu ao pedido. E, além disso, um funcionário da Federação Cabo-Verdiana chegou a dizer à vítima por mensagem do WhatsApp
que o caso era problema pessoal do Rian. Então, a vítima fez tudo o que é pedido por uma vítima fazer, então ela mandou a notificação extrajudicial pedindo afastamento do jogador, ela preencheu o formulário que foi feito para isso, para denunciar, né, condutas impróprias, então o safeguarding, ela fez toda a perícia, ela fez de tudo o que é pedido, fez a denúncia, registrou o BO, ela entrou em contato com a federação por meio do WhatsApp, explicando o que aconteceu, pedindo afastamento do jogador, e recebeu a resposta de que era um problema pessoal do Rian e que isso deveria ser visto com os advogados do jogador. Então, é mais um caso onde a gente tem prova, tem a lesão, tem tudo. É um caso onde a gente tem a denúncia feita, onde a gente tem o julgamento que está em andamento, e a gente tem o jogador vestindo a braçadeira e sendo ídolo numa Copa do Mundo. Esse é o caso, um dos casos que eu mais queria comentar no sentido de trazer alguns pontos, né? Eu ia deixar para trazer alguns pontos sobre o machismo estrutural em si mais no final, mas eu acho que o episódio talvez fique muito longo, então eu já vou soltando algumas coisas do que eu pesquisei, do que eu estive lendo, né? Eu parti mais por uma pesquisa teórica, do porquê isso acontece. E esse caso, ele me chama atenção, primeiro porque primeira reação de muitas das pessoas próximas de mim foi você fala, tô meio desanimado com Cabo Verde agora. A pessoa fala, mas a federação não tem nada a ver com o jogador. Tipo, essa frase em si só já não existe. Uma federação tem a ver com o jogador. Mesmo que a federação tivesse tomado medidas que a gente considera certa, ela ainda tem a ver com o jogador. Pô, é um jogador da federação daquele país. E ainda por cima, a Federação de Cabo Verde se mostrou totalmente conivente com o acontecido. E, para mim, tirou toda a minha simpatia que eu tinha por Cabo Verde. É claro que é legal ver o povo comemorando, ainda mais para nós brasileiros, ser um jogo contra a Argentina, mas sabendo o que estava acontecendo e com o Rian em campo ainda, com a faixa de capitão, fica complicado. E aí eu queria comentar que quando eu entrei num post desse acontecido, eu vi muitos comentários, no sentido assim, um comentário me marcou muito, que o cara comentou o seguinte, como se ele estivesse falando com o Rian, né? Mano, aprende com o Neymar e da próxima vez leva uma câmera, para ninguém te enganar. Ou seja, a gente parte de 2 pontos. Primeiro, existe uma linha tênue entre quem é só ingênuo e é levado pelo machismo estrutural e dá opiniões machistas. Então, por exemplo, tem muita gente na minha família que eu sei que elas não apoiam estupro, só que elas vão dar opiniões que indiretamente apoiam o machismo estrutural, que indiretamente apoiam o estupro. Só que não necessariamente essas são pessoas que são ruins, que não vão ser mudadas. E aí existe outra linha que é o mau caratismo, as pessoas que são mau caráter. E aí a gente precisa enxergar bem quem são essas pessoas. Então, quando uma pessoa fala isso, a gente observa 2 padrões. Primeiro, quando surge uma notícia de assédio, de estupro, a primeira reação da pessoa, mesmo que inconscientemente, é duvidar da vítima mulher. É a primeira reação que ela tem. E não só, ela usa um ídolo dela para justificar o que ela está pensando. Então, a gente vê, ela é tudo baseado na masculinidade. Ela usa um homem que para ela é a referência de homem, que conseguiu se livrar de um caso, para provar que aquele cara também não sente. Sendo que um caso não tem relação nenhuma com o outro. Um cara pode não ter feito, outro cara pode ter feito. Como o caso de Cabo Verde tem provas robustas de que ele cometeu o crime. Então, e aí eles vêm com o papo de tipo, não vamos tomar decisões precipitadas. Não é tomar decisão precipitada, é só enxergar o que está acontecendo. E aí a gente tem que ler isso, tipo, duvidar da mulher como se a mulher estivesse enganando o Rian. E aí a pesquisa que eu trouxe também conectando o caso do Neymar é que o Neymar realmente deu a entender as investigações, e quem acompanhou o caso deu a entender que a Nájila Trindade, que era a mulher envolvida no caso, ela teve depoimentos inconsistentes, ela mudou a versão várias vezes, 3 advogados que estiveram com ela no processo romperam, mas o ponto não é esse. O ponto é, mesmo que a Nájila tenha inventado tudo para tirar um dinheiro do Neymar, que também, infelizmente, a gente sabe que isso pode acontecer, e que a Nájila, não atacando a vítima, mas a Nájila, ela acaba muito mais prejudicando as outras mulheres na sororidade do que ajudando, fazendo uma coisa assim. Mas mesmo assim, um
Um caso. Quantas mulheres são estupradas por dia, comprovadamente? Quantas mulheres são agredidas por dia, comprovadamente? Só que esse um caso de fraude, seja lá o que for, chama mais atenção dos homens. Eles usam esse caso como se esse caso definisse a linha que deve ser seguida, não os outros 47 milhões de casos. Isso não define. É literalmente pegar a exceção e querer tornar a regra. E isso por si só já é um absurdo. E, além de tudo, a Nádila e o marido dela foram inocentados no sentido de fraude e calúnia e coisa do tipo. Ou seja, se a justiça, a vara civil, denominou que eles não são culpados por isso, não culpou o Neymar por falta de provas, mas também não culpou ela como fraude. Ou seja, o caso foi arquivado porque não teve uma investigação concluída. Quem é você, o cara, para falar que o Neymar era com certeza inocente e a mulher com certeza tentou fraudar ele? Mesmo que isso tenha acontecido, você não é ninguém para falar isso. Você não é um juiz, você não é um promotor, você não é nada. E você quer tomar esse ponto só para defender a masculinidade. Então, esse caso, para mim, é o que mais bate, assim, por causa desse sentido, né? E também porque não é um programa que é para falar sobre posições desse sentido e tal, mas acaba recaindo. Mostra também quais são os ídolos homens que a população tem, né? Que os homens medianos têm. Um cara que um dos feitos dele é servir de exemplo para casos contra estupro, agressão. Ele é isso. Tipo, olha aí, se o Neymar não fez, então você também não fez. Então, infelizmente é nisso que muitos dos brasileiros se espelham, né? Coreia, só complementando, eu acabei de fazer uma pesquisa rápida. No Brasil, estima-se que 187 mulheres e meninas sejam estupradas todos os dias. Esse dado corresponde às estatísticas oficiais contabilizadas no Mapa Nacional da Violência de Gênero. Uma outra coisa que me pega um pouco nesse caso, puxando um pouco... São alguns pontos, a mesma lógica do Coreia. Puxando um ponto que ele falou, é um caso de suposta acusação falsa, que é o do Neymar que ele trouxe à tona, foi suficiente para que agora todos os casos de acusação contra crimes sexuais contra jogadores de futebol sejam duvidados da veracidade da vítima. Então, um caso foi suficiente para que agora, toda vez que uma mulher se pronuncia sobre um suposto crime sexual, todos vão falar, mas ela quer isso como uma oportunidade de se promover, ganhar dinheiro e fama. E chamam de louca, e fazem isso e fazem aquilo, e sempre descredibilizam a vítima e colocam ela numa posição ainda pior do que ela já está, que é a vítima de um crime hediondo. E aí... a gente volta para esse tópico que, inclusive, a gente vai abordar futuramente, que é a posição da sociedade e a falta de credibilidade que ela provê para essas vítimas, para essas mulheres. O fato de que muitas pessoas, às vezes, questionam quando uma acusação surge anos depois do ano e da época em que o crime ocorreu, como também é um dos casos que a gente vai abordar aqui, onde a vítima, anos depois, veio se pronunciar e abrir formalmente uma denúncia, e eles ficam, por que demorou tanto tempo? Gente, porque elas sempre são descredibilizadas, porque elas nunca têm o crédito do que elas estão falando, elas sempre vão ser chamadas de loucas, elas sempre vão ser pontuadas como pessoas que querem se promover em cima dessa situação. E se as pessoas que levam tempo, se os casos que a gente tem são assim, imagine a quantidade de casos que a gente não sabe, a gente não tem conhecimento, talvez a gente nunca vai ter, porque as vítimas nunca vão se pronunciar, justamente pelo receio que elas têm em dar a própria palavra, sabendo que elas vão ser descredibilizadas, que a grande mídia, a grande parte da sociedade não vai acreditar nelas, vai tratá-las de uma forma hostil, elas vão ser caluniadas, elas vão ser difamadas e elas vão sofrer uma perseguição midiática muito maior do que os acusados dos crimes. E esse caso do Rian, enfim, me pega também pelo fato de que ela tem provas, é um caso que, assim, de todos é o que mais tem provas, assim, que é um caso muito robusto, porque a partir do momento que o crime aconteceu, ela fotografou, ela foi em clínicas, ela fez exames de corpo, ela fez tudo o que ela poderia fazer, que estava ao alcance dela, e a investigação segue em andamento. E mesmo assim, as pessoas
tiram a razão dela ou as pessoas duvidam dela. Eu vi algumas postagens e algumas publicações no Instagram e referente a isso, principalmente os que mais, entre aspas, viralizaram sobre o caso. E aí, na mesma lógica do que o Coreia falou, você abria o comentário e você via cada tipo de coisa absurda que, assim, eu não consigo entender como que a pessoa conseguiu chegar nesse raciocínio. Em algum desses comentários, vários, inclusive, que me choca, que eram de muitas pessoas falando, tinha que ser brasileira, ou tinha que ser esse tipo específico de pessoa. E aí, eu não consigo entender o que leva uma pessoa a fazer esse tipo de comentário, ou a levantar essa pauta como se fosse relevante, e me pega também no fato de que, assim, ela, como brasileira, viu o país dela em conjunto, assim, em massa, porque a gente sabe que o Brasil se mobilizou muito pela campanha de Cabo Verde. A maioria, assim, que acompanhou a Copa do Mundo a princípio tinha se mobilizado bastante pelo que eles estavam representando na Copa. E imagina o psicológico dessa mulher tendo que ver que o país inteiro dela estava, na época ainda não sabia, tudo bem, não é o ponto, mas o país inteiro dela abraçou e acolheu uma seleção que foi omissa e conivente, um elenco que foi omisso e conivente, cujo capitão, o cara responsável que veste a braçadeira da seleção e que representa a nação dele numa Copa do Mundo, havia estuprado ela e estava sendo tido como um ídolo nacional, um ídolo internacional, assim, o cara ganhou milhões de seguidores a partir do primeiro jogo, e ela tinha que abrir as redes sociais dela e ver que as pessoas não só estavam apoiando a seleção que continha o cara que acabou com a vida dela, como ela abria os comentários e viam as piores frases pronunciadas na vida, duvidando de tudo que ela estava falando, mesmo ela tendo prova de tudo, mesmo provas, fotos, tendo exame de delito, mesmo a Justiça da Nova Zelândia comprovando que o caso está sob profunda investigação, porque tudo dá a entender que ele sim é culpado. E mesmo assim ela passou por isso, e isso volta para uma problemática das outras vítimas que são descredibilizadas e que realmente a gente nunca vai ter a segurança que a gente merecia de falar ou de acusar um crime, porque mesmo quando a gente tem todas as provas possíveis, as pessoas vão duvidar da sua palavra, as pessoas não vão acreditar em você e vão te taxar de louca, que é o caso que acontece com muitas outras vítimas que a gente ainda vai abordar. Então, os casos citados acima não são os primeiros. O histórico de negligência da FIFA e da estrutura do futebol perante temas de violência contra a mulher são discutidos há anos, né? Outros casos são de Cristiano Ronaldo, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, o Robinho, o Daniel Alves, e até mesmo dentro do futebol feminino, as mulheres não estão seguras, como mostrou o caso técnico Rubeles. E quero pedir licença para citar uma parte de uma reportagem feita pela Mídia Ninja sobre o assunto que eu achei muito pertinente, que é assim, fica uma pergunta que nenhum comunicado oficial responde. Até quando o futebol vai tratar de denúncias de estupro como um detalhe de bastidor? Algo que se resolve com uma nota de assessoria e um pedido de desculpas genérico, enquanto a bola continua rolando normalmente. A resposta institucional, que se repete caso após caso, é sempre a mesma. Não há condenação, então não há problema. Mas essa lógica ignora uma pergunta mais incômoda, que é social antes de ser jurídica. Porque o talento com a bola parece, na prática, pesar mais do que o sofrimento relatado por uma mulher. Não se trata de abrir mão da presunção de inocência, um princípio que existe para proteger qualquer pessoa de ser condenada por acusações sem provas. Trata-se de reconhecer um padrão incômodo. Sistematicamente, o mundo do futebol escolhe proteger a carreira do jogador antes de proteger a integridade das mulheres envolvidas. Técnicos falam em dar uma segunda chance para atletas que sequer foram julgados pelo que fizeram. Federações inteiras se mobilizam para reverter a negação de um visto, mas nenhuma se mobiliza para rever critérios éticos de convocação. Torcedores debatem escalação e esquema tático, mas raramente questionam por que aplaudem de pé um nome que está naquele exato momento sendo investigado por violência sexual. Eu acho que aqui traz exatamente o que a gente falou o programa inteiro, mas eu achei muito pertinente ler essa parte, até dando jus ao que eu falei da mídia independente. É o peso da balança, né? Assim, a carreira, o nome, os 8 jogos de uma Copa do Mundo valem muito mais do que a vida e a história de uma mulher. Aqui eu citei sobre o caso do Cristiano Ronaldo, e eu queria pedir para que a Melissa, trouxesse para a gente mais detalhes desse caso, que é um caso que aconteceu faz um tempo, é um caso antigo, e que não é muito mais comentado. Na época até teve uma repercussão,
mas depois, infelizmente, essa história foi apagada pelos feitos futebolísticos dele. Esse é um dos casos que são extensos, porque a gente tem uma sequência cronológica muito longa e a gente tem muitos detalhes e muitas nuances do caso. Então, de uma forma mais resumida, a gente vou abordar basicamente tudo o que aconteceu e tudo que a gente tem de informação disponível sobre, mas é um caso que é realmente muito extenso, então são artigos muito longos, que eu inclusive recomendo para quem está assistindo, que genuinamente pesquise sobre e leia todos eles completamente, porque tem muitos detalhes que às vezes a gente não consegue falar muito sobre. Mas em setembro de 2018, a Catherine Mayorga, que é uma modelo americana, ela apresentou um processo de estupro contra o Cristiano Ronaldo à Justiça do Condado de Clark, que fica na cidade de Las Vegas, e o caso veio à tona novamente depois de uma publicação de uma revista alemã, que é a Der Spiegel, perdão a pronúncia, que continha uma entrevista exclusiva com a Mayorga, onde ela apontava que ela teria ficado em silêncio durante todos esses anos, detalhe que o caso aconteceu em 2009, e ela teria ficado em silêncio durante todos esses anos, quase uma década, por ter assinado um documento e um contrato de confidencialidade prometendo não divulgar a história. Então, foi um documento que ela assinou com o Cristiano Ronaldo, e o crime teria acontecido em 2009 num quarto de hotel em Las Vegas. Nesse processo jurídico, a vítima ela diz que ela encontrou o Cristiano Ronaldo no hotel em 12 de junho de 2009, antes mesmo do jogador, na época, se transferir do Manchester United para o Real Madrid, e ele convidou ela e algumas outras amigas que estavam junto com ela para ir para o local. Então, ele teria, inclusive, solicitado para que ela fizesse sexo oral com ele, e ao receber uma resposta negativa da Mayorga, ele teria levado para um quarto e estuprado, enquanto ela, inúmeras vezes, pedia para ele não fazer isso e gritava para que isso não acontecesse. A acusação ainda diz que o jogador apenas pediu desculpas ao ato, e no dia seguinte, no dia 13 de junho, posterior ao acontecimento, foi registrada uma queixa oficial na delegacia de Las Vegas. No entanto, na época, a modelo não revelou a identidade do agressor e não falou que se tratava do Cristiano Ronaldo, que na época até então estava no topo da carreira, justamente pelo acordo recém-fechado com o Real Madrid. Então ela se sentiu coagida pela influência e pela notoriedade dele, acabou não divulgando que ele se tratava do agressor. Ela realizou exames médicos na época e na ocasião comprovaram lesões da ocorrência de um ato sexual, e inclusive existe também uma testemunha do caso que se trata de uma das amigas que ela menciona no processo jurídico. Alguns meses depois, em janeiro de 2010, foi assinado um acordo civil de confidencialidade entre o Cristiano e a Mayorga, quando ela deu a entender que ela traria o caso a público, no valor de $375 mil, e o acordo proibia ela de trazer a público e de mencionar qualquer acusação sobre essa situação. No dia 27 de setembro, Mayorga ela entrou com uma ação civil para invalidar o acordo, alegando que ela não estava psicologicamente apta a tomar a decisão de assinar e que o trauma pelo ocorrido deixou sem real capacidade mental de assinar um documento que proibia ela de falar sobre a agressão que ela sofreu. E, inclusive, ela afirma que os advogados do jogador tiveram influência nisso e que eles enganaram e coagiram ela, e que ele também não cumpriu com as obrigações contratuais que esse documento assinado garantia. A princípio, a intenção do processo que ela tinha aberto era anular esse documento para que ela pudesse se pronunciar sobre, e em 2018, ela estaria sendo auxiliada por um advogado que convenceu ela a trazer de volta o caso à tona e, inclusive, abriu um processo contra a agressão sexual que ela sofreu. E em dezembro de 2018, esse mesmo jornal alemão, ele teve acesso a mais documentos do Football Leaks que divulgaram assim inúmeros documentos e artigos vazados sobre o caso, que incluíam depoimentos do Cristiano Ronaldo, incluíam algumas evidências e incluíam processos contratuais e advocacionais, por assim dizer, não sei, do Cristiano Ronaldo para com a equipe de defesa dele. Inclusive, alguns desses documentos desmentiam a versão desses advogados. E o diário, o jornal, ele traz uma conversa por e-mail, inclusive, que comprovava a existência de um questionário que esses representantes e advogados do Cristiano teriam usado para averiguar o ponto de vista do jogador, poder defendê-lo melhor e tudo o que teria acontecido na noite da acusação. Entretanto, um detalhe que vem a ser importante é que essas conversas por e-mails foram por volta de 43 arquivos que eles conseguiram tirar desse e-mail, foram obtidos de forma ilegal através de um hacker. Então, isso é uma coisa que pesa no final da acusação, porque é um documento que contém
muitas informações para o caso, só que é um documento que foi obtido de forma ilegal. E, inclusive, um dos advogados cita que um dos primeiros depoimentos do Cristiano Ronaldo, ele afirma que ela disse não inúmeras vezes, pediu para ele parar e que mesmo assim ele manteve a relação sexual não consensual com ela e que ele a obrigou a ter essa relação sexual e que ele pediu desculpa depois. Então, tem exatamente uma versão de um documento, de um depoimento que diz e que tem uma declaração onde ele assume que isso aconteceu. Em 2022, o caso ele foi oficialmente arquivado pela Justiça dos Estados Unidos por suposta falta de evidências suficientes e porque eles não podiam, enfim, aí é um trâmite jurídico que eu particularmente não sei como funciona, mas eles realmente não podiam aceitar as provas e as evidências que foram fornecidas pela equipe da Mayorga por elas terem sido obtidas de forma ilegal, principalmente o que continha a versão onde ele assumia que ele havia estuprado. Entretanto, mais de um ano depois, em 2023, tanto os advogados da Mayorga quanto ela tentam reabrir o caso e trazer de volta isso à tona, mas até o momento, eles não tiveram sucesso. E um adendo importante, que a gente volta para algumas discussões que a gente levantou durante o programa, é que na época ele se pronunciou publicamente nas redes sociais dele e ele alegou que ela estava louca, que ela estava atrás de fama e que ela queria usar isso como uma oportunidade para se promover. E aí, nisso, ele cria uma onda de discriminação e de difamação para a figura dela e ela passa todos os restantes dos anos pós o ano em que o caso se tornou público, sofrendo ondas imensas de hate por parte da mídia e de inúmeras pessoas ao redor do mundo que continuavam com o discurso de que ela era louca, de que ela estava mentindo, de que ela queria alguma oportunidade de se promover. E isso a gente... Inclusive, um outro detalhe, mas eu não vou me estender muito nisso, porque eu realmente não encontrei muitas fontes, mas existe um arquivo da BBC de Londres, onde em 2005 alega que o Cristiano Ronaldo sofreu uma prisão temporária de algumas semanas na Grã-Bretanha, depois de ter sido acusado de estuprar uma outra mulher em um quarto de hotel de Londres. Então, seriam, nesse caso, dois supostos estupros e 2 acusações de crimes sexuais por parte dele, mas essa primeira, acho que principalmente pela data do caso 2005, não existem muitos artigos e arquivos e fontes sobre isso, mas, no geral, são essas 2 situações. Acho que aqui a gente entra também no quesito de que é um dos grandes nomes do futebol, então torna-se mais difícil ainda para a vítima ganhar a voz. É um assunto que eu particularmente fui tomar uma noção maior depois de conversar com a Melissa, então é um caso que realmente não vem à tona, é uma coisa que em nenhum momento acompanhou a carreira do Cristiano Ronaldo. Na época do caso até teve uma repercussão, teve várias entrevistas, enfim, mas hoje em dia a gente não escuta falar, as pessoas que não acompanham a carreira dele desde o começo não têm noção disso, e enfim, se alguém quiser complementar. Um outro detalhe, pode falar. Desculpa, é só que o caso foi arquivado por falta de prova, só que ele nunca foi inocentado, igual a gente falou, nenhum deles nunca foi inocentado de fato, e o Cristiano Ronaldo também não foi. A única coisa é que realmente ambos os casos foram arquivados por falta de prova, porque eles não consideravam as provas que a vítima ofereceu, mas ele nunca foi inocentado e também nunca recebeu um julgamento e uma sentença por isso. Eu queria comentar, só aproveitar sobre o caso do Cristiano. Primeiro, comentar dessa tentativa que ocorre recorrentemente de descredibilização da vítima, né? Então, na nossa sociedade que a gente vive, já é muito comum trazer esse estereótipo quando um homem quer invalidar uma mulher, de chamar ela de louca, de histérica. Também acontece muito na rede social. Se tem um vídeo que uma mulher está gritando, ela é louca, histérica, irritante, e um homem gritando, ninguém fala nada. E um homem muito mais controlado, ninguém vai questionar também que ele é histérico ou coisa do tipo, mas uma mulher questiona, que é a atitude que o Cristiano toma depois, né, de falar que ela é louca, que ela quer fama, que ela não sabe onde está com a cabeça. E aí, também, conectando com outro caso que eu trouxe, assim como eu trouxe o do Neymar para falar, que é o caso do Daniel Alves, que já foi mencionado aqui também, que também ocorreu esse processo, depois que o processo começou a rolar e começou a surgir brechas, tanto o Daniel Alves, mas principalmente a família dele e os amigos começaram a descredibilizar totalmente a moça, a vítima, como se ela fosse louca,
insana, e não só isso, pior, aconteceram coisas piores, né? A mãe do Daniel Alves, junto com pessoas próximas, divulgaram vídeos e fotos da mulher nas redes sociais e violou o sigilo judicial, então piorou a situação do Daniel Alves, para ver que além de ser muitas vezes mau caráter, o pessoal também não tem muita inteligência, violou o sigilo judicial do Daniel Alves e teve como objetivo descredibilizar a denunciante. E o pior de tudo, os vídeos e as fotos que eles compartilharam é a jovem nas festas bebendo. E isso foi o suficiente para o público começar, ela foi estuprada, mas olha aí, ela estava em festa bebendo, olha a roupa que ela usa, tananã, tananã. E também quase foi uma força-tarefa para descredibilizar a versão dela. E outra, nem é algo que nem descredibilizaria ninguém, não é para descredibilizar ninguém. A moça tá numa festa curtindo, é algo normal. Mas isso vira, para muita gente, motivo de a vítima começar a botar a culpa na vítima, né? Não no verdadeiro culpado da história. E é mais triste ainda isso partir de outra mulher, que é a mãe do Daniel Alves. Eu, enquanto homem, eu não estou na posição de questionar. Isso, para mim, é uma questão que as mulheres resolvam entre elas, mulheres que têm mais consciência precisam chegar nessas outras que erram e falar. E eu não estou na posição de falar, tipo, o que deve ser feito ou não. Mas que é triste, porque não existe sororidade nesse momento, não existe união, é só cada um pelo seu interesse, e a mãe do cara, tipo, entrou no caso para tentar difamar uma outra mulher. E a mãe do Daniel Alves, eu tenho certeza que já passou na vida dela por situações de assédio ou coisa do tipo, então ela deveria se sensibilizar com o acontecido, né? Coisa que não rolou. E também, falando nesse aspecto de sororidade do Cristiano Ronaldo, no mesmo tempo que o Cristiano estava sendo acusado lá, e aconteceu a coisa em 2009, o caso, um ex-affair dele, né, a Gemma Atkinson, que é uma atriz e modelo, ela publicou que quando eles terminaram, eles ofereceram muito dinheiro para ela, para falar mal dele, e ela não quis fazer isso porque não tinha nada de negativo para dizer sobre ele. Então não via motivo para falar mal dele. A questão para mim não é se essa fala é genuína ou não. Eu não duvido que na relação entre ela e o Cristiano tenha sido uma relação saudável. E não duvido disso de verdade. No entanto, é o momento de que isso é publicado, né? No momento que o Cristiano está sendo acusado, e tem provas robustas também contra o Cristiano, e qualquer um que analisa aquilo com mais sensibilidade vê que no mínimo aconteceu algo diferente, a moça vai e publica isso. E querendo ou não, se ela não quis fazer isso, ela acaba descredibilizando a vítima. Ela acaba descredibilizando a moça que está envolvida no caso com o Cristiano, porque ela está querendo falar que o Cristiano é um cara perfeito e tal. Então, trazendo esses pontos que são essas campanhas de descredibilização da mulher, que rola muitas vezes, e infelizmente às vezes partem de outras mulheres, e que reforçam o machismo, né? Parece que às vezes a gente que é mais progressista, tem mais sensibilidade ao assunto, parece que a gente é o único que não é trouxa, não é idiota. Parece que a gente tá cercado de um monte de gente que ou são trouxas ou estão se fazendo de trouxas. Tipo, não estão vendo o que estão acontecendo. As pessoas são tão espertas para sacar as coisas rápido, outras coisas, mas nisso eu me nego a acreditar que elas não sacam que, tipo assim, o caso do Cristiano, por exemplo, com a quantidade de provas que tem, no mínimo não aconteceu nada diferente. Eu me nego a acreditar nisso. E só para finalizar também, que eu me estendi muito, eu queria trazer que, como foi dito do caso do Rian Mendes do Cabo Verde e da vítima, que a vítima passou por inúmeros processos e mesmo assim foi descredibilizada, só o processo judicial que isso leva, o tempo e os processos em geral, já expõe muito a vítima, a mulher. Já, tipo, não basta o acontecido, não basta a mulher ser estuprada, ser assediada, ela ainda tem que passar por inúmeros processos para comprovar que ela está falando a verdade, para, muitas das vezes, no final do caso, ela ser ainda duvidarem da versão dela. Então, só o processo que acontece já é muito vexatório. É essa palavra mesmo. Por exemplo, no caso do Daniel Alves, eu pesquisei porque eu lembro que eu vi uma reportagem da Folha na época sobre o caso e me marcou muito.
tipo, juntando exames e perícias, laudos, avaliações psicológicas e psiquiátricas que a vítima do Daniel Alves fez, dão mais de 15 processos. Ela passou por 15 processos. Desses 15 processos, no mínimo 5 foram exames de corpo, né? Corpo de delito, amostra biológica e exame laboratorial. Então, imagina só, eu que sou homem nunca vou sentir isso, mas imagina só para uma mulher ser violada dessa maneira e depois ser violada indiretamente de novo para provar que ela tá certa e no final ainda duvidarem dela. Então, eu queria trazer esse ponto, porque só o processo em si que a mulher tem que passar já é muito vexatório. Um outro comentário bem rápido nessa mesma lógica do que o Correia trouxe é que não só ela passa pela violação do crime sexual, como pela violação que ela tem que passar no processo de acusar ele, igual o Correia trouxe, mas quando a sociedade abraça esses caras, quando a FIFA, quando o futebol, quando as entidades e as organizações maiores dão oportunidade para eles continuarem no esporte, tendo o destaque que eles têm, isso também é uma outra violação para a vítima. A descredibilização que elas sofrem por parte da mídia, então cada comentário desacreditando, chamando elas de loucas, chamando elas de pessoas que estão atrás de dinheiro, também é mais uma violação. Então, assim, todas as vezes que uma mulher é estuprada e ela vem a público para trazer esse caso à tona, ela passa por inúmeras outras violências e ela passa por inúmeras outras violações, e é como se ela revivesse aquilo e fosse estuprada várias e várias e várias vezes. E a gente volta pro tópico geral, assim, que é o posicionamento da FIFA em permitir que eles participem da Copa do Mundo, e isso é uma violação. Tipo, o fato de que ela pode ligar a televisão dela e ver o torneio mais assistido, o torneio esportivo mais assistido do mundo, e ver que o cara que violou ela está ali, aquilo é uma nova violação. E a gente está caminhando para o final do vídeo e eu quero ressaltar novamente que não estamos falando sobre ser inocente ou não, aqui ninguém é juiz. Estamos querendo trazer o debate de qual é a mensagem que a FIFA e o futebol transmitem, deixando esses jogadores acusados por estupro participarem do maior torneio. Então, que eles vistam a faixa de capitão, que eles se transformem em ídolos de uma nação, que eles representem um país inteiro. Então, aqui a gente está querendo trazer a mensagem que quando uma pessoa acusada está ali, indiretamente estão dizendo para a vítima que a gente não acredita em você, a gente não quer te ouvir. Então, essa a questão, é qual a mensagem que estamos passando para todo mundo. Então, assim, é um mundo ali assistindo esse torneio. É a vítima que está assistindo o acusado ali. É uma criança vendo isso e entendendo que, nossa, se um dia acontecer comigo, eu não vou ser escutada. É uma outra vítima que não está com coragem de ir lá e denunciar, vendo que, tá, mas e se eu denunciar? Nada vai acontecer. Então, assim, é novamente a FIFA, a instituição, o futebol, colocando na nossa cara de que você não vai ser escutada. E não vai dar em nada. Então, assim, quando as pessoas falam, eu vou repetir isso, incentivam as vítimas a denunciar, porque sim, é difícil, mas tem que ir lá denunciar, tem que tentar, né, fazer com que alguma coisa aconteça, mas é muito difícil, porque a gente está sendo reforçado para a gente várias e várias vezes de que a gente não vai ser escutada, de que não vai ser penalizado, e de que, na verdade, para a sociedade a gente não é nada, sabe? Então, é esse o debate aqui, não é se o jogador tem que ser preso ou não, se ele é acusado ou não. Isso cabe à justiça, isso cabe ao caso, foi o que a Mel falou, a gente não pode declarar culpado ou inocente porque o caso está ali, mas a gente tem que entender que ele está sim sendo julgado, ele não foi inocentado, assim como ele não foi acusado, ele também não foi inocentado. Então, até que a justiça declare alguma coisa, não cabe a gente defender e não cabe a gente ser obrigada a ver esse cara na TV ganhando milhões, ganhando mídia, representando um país inteiro, representando uma nação inteira no maior torneio de futebol. Então, é esse o debate que esse programa quer trazer. Perfeito. Só complementando a fala da Isa, talvez dentre todos os impactos que esses casos causam, né, e toda essa omissão da FIFA, eu acho que talvez um dos maiores impactos seja o simbólico, né? E aí, como você mesmo disse, um evento como a Copa do Mundo de futebol, que é um dos maiores eventos esportivos, se não o maior evento esportivo do planeta. Ele é acompanhado por bilhões de pessoas. E dentre todas essas bilhões de pessoas existem crianças e adolescentes.
pessoas que ainda estão em formação. Então, essas crianças e esses adolescentes veem atletas que são investigados por crimes tão hediondos, de tal magnitude, e atuando normalmente, sem que nada seja feito dentro do campo, cabe a pergunta, né? O que isso representa para essas pessoas que estão assistindo, né? Qual que é o impacto que essas pessoas que assistem, tanto as mulheres, as meninas que acompanham, veem que isso acontece e nada é feito com os agressores, tanto os garotos, né? Os homens e os garotos que vêm e falam, pô, o cara faz isso e ainda consegue continuar atuando. E aí, dentro de uma das pesquisas que a gente fez para esse episódio, tem a fala da historiadora Fernanda Haag aqui, que eu achei que sintetiza muito bem essa ideia, que é: quanto vale a vida de uma mulher? Menos do que disputar 8 jogos na Copa do Mundo. Então, acho que eu finalizo a fala com essa frase. Um único detalhe é que a gente também tem um caso do Sebastián Villa, que ele representa a Colômbia e o time da Argentina Independente Rivadavia. Ele não foi convocado para a Copa do Mundo, mas ele era um dos nomes que entregava a pré-lista de convocação, disponibilizada pelo Néstor Lourenço, que é o técnico da seleção colombiana, e ele foi preso, inclusive foi condenado a 2 anos e um mês de prisão por ter agredido fisicamente, até então, a namorada dele, Daniela Cortés, em abril de 2020. Ele foi julgado e sentenciado em junho de 2023, mas ele nunca cumpriu a pena de fato na cadeia, porque existe uma lei na Argentina que diz que e permite que os sentenciados a menos de 3 anos cumpram a pena em liberdade. Então, ele agrediu, espancou a ex-mulher veio a público, trouxe o caso, ele foi sentenciado a 2 anos e 1 mês, nunca cumpriu, e ele foi, inclusive, também recebeu uma acusação de abuso sexual por outra mulher no mesmíssimo ano, mas o caso não prosseguiu, e ele incluiu, o técnico da seleção, Néstor, ele incluiu o nome dele na pré-lista de convocados para a Copa. A chefe da Defensoria do Povo da Colômbia, Iris Marín, ela enviou uma carta para a Federação Colombiana questionando essa decisão, falando que isso não era algo que deveria ser feito porque isso não representa o povo colombiano, e o Néstor decidiu por não convocá-lo, e inclusive quando ele descobriu que ele não seria levado para a Copa do Mundo, ele ficou incomodado e irritado por não ter sido levado à Copa do Mundo, depois de supostamente ter abusado sexualmente uma das vítimas, depois de ter espancado a própria namorada. Então isso também retorna no ponto de como esses caras se sentem confortáveis em serem criminosos, ao ponto de que eles se incomodam de não ser levado para uma Copa do Mundo, mas nunca de ter agredido a própria mulher. E a gente trouxe aqui no programa muitas acusações de estupro e violência sexual nesse quesito, mas a gente não pode esquecer que o futebol também permeia várias agressões físicas e psicológicas a mulheres. São várias vítimas, são vários casos dentro do futebol brasileiro, dentro do futebol mundial. Então, é novamente aquilo que a gente ressaltou o programa inteiro, de que existe um machismo estrutural, existe uma misoginia, existe um apagamento total da voz da mulher dentro do futebol. E não só dentro do futebol masculino, dentro de tudo, inclusive dentro do futebol feminino. Então, assim, novamente, a Mel trouxe o ponto de mais um jogador, e se a gente fosse falar caso a caso, são muitos, então o que só prova que é algo histórico, é algo estrutural, e é algo que a mídia, que as federações, que as instituições, que as seleções e que os próprios jogadores não falam sobre. Queria trazer só um ponto para finalizar minha fala também, que é um ponto assim que eu queria muito trazer desde o começo e pontuar, né? Porque eu acho que não pode passar em branco também, e ainda mais quem me conhece pessoalmente sabe bem desse meu lado. Então eu queria falar tipo que na minha análise do porquê também muito desses casos acontecem e passam em branco, claro, a gente está analisando dentro da esfera esportiva, mas é algo da nossa sociedade. Querendo ou não, o modelo de produção que a gente vive incentiva muito a enxergar qualquer coisa como propriedade. Então a gente vive em sub-hierarquias. Então é o homem branco, aí embaixo vem um homem negro, aí vem um homem negro LGBT, aí vem a mulher LGBT. A gente vive em sub-hierarquias que o nosso modelo de produção quis impor para a gente. E nesse modelo de produção, a primeira propriedade privada do homem foi a mulher. A mulher ela foi colocada como a primeira propriedade privada do homem. O homem era a força de trabalho e a mulher ela tinha que ficar em casa só para sustentar essa força de trabalho e ser uma máquina de reprodução do homem. E isso tem conexão direta com essa visão que muitos dos homens dentro do futebol têm, porque o futebol é um ambiente extremamente
tóxico de masculinidade ao máximo do que e querendo ou não, é um ambiente como diz em uma reportagem, a professora da USP, que eu não lembro agora qual que era, mas que é um ambiente que é para afirmar a masculinidade, o que as pessoas esperam enquanto dos homens. Então, a gente acha que é um espelho da virilidade, da força, tal, do atletismo, e do que os homens eles esperam ser, o que eles acham que eles precisam ser. E ele vai, querendo ou não, esse ambiente vai acolher bem mais, de uma maneira bem melhor, homens e garotos do que mulheres e meninas. E isso casa direto, porque para muitos ainda a mulher não é vista como peça fundamental da sociedade, não é vista como uma força de produção e não é vista como uma força intelectual. Então, é vista apenas como uma propriedade privada do homem. Tem gente que ainda está parado em 1730, sei lá. E isso acontece muito dentro do futebol, cria-se esse ambiente extremamente tóxico para a mulher, e que o homem, ele se afirma, e qualquer coisa que saia do padrão masculino quebra uma lei, uma regra não falada, que eu vou comentar também. Então, nesse sentido, eu falo isso por causa que o ambiente do futebol, para mim, é o que mais expressa esse machismo, principalmente a gente do Brasil, que é tão ligado com o futebol, onde o futebol é tão ligado para as pessoas, no dia a dia das pessoas e etc. E esse ambiente não falado, é um pacto não falado, né? Um pacto não falado da masculinidade. Então, os homens, assim como tem o pacto não falado da branquitude, que também foi desenvolvida por uma socióloga, existe um pacto que eu como homem, é óbvio, a gente está falando metaforicamente, ninguém chega em um grupo de homens e fala, a gente vai agir dessa maneira, mas é um pacto ensinado para você desde menino, desde criança, e implantado dentro da sua cabeça tacitamente, de certos padrões que você tem que seguir. Então, que o choro de mulher não é tão importante, que mulher chora muito, então você não tem que ligar, que mulher é histérica, que mulher grita, que mulher é ciumenta, sendo que a realidade prova totalmente o contrário. A maioria dos casos de ciúme excessivo parte de homens ou coisa do tipo. Então, é isso que a gente é ensinado desde pequeno. A gente é ensinado a participar desse pacto não falado. E os homens que não querem participar desse pacto não falado são alvejados. Sejam por xingamentos pejorativos, de gay, de viadinho, qualquer coisa do tipo, ou são excluídos da sociedade, são vistos como estranhos que não merecem participar do círculo dos homens, né, do clube do bolinho. E aí eu queria trazer, para finalizar de vez, uma matéria que eu pesquisei, que eu gosto muito, que é do Matinal Jornalismo, escrito pela Marcela Donini, uma mulher hétero, mas que traz muito ponto assim. E eu vou finalizar minha fala com ela. O título da matéria é: quem vai ser o primeiro a quebrar o pacto não falado entre os homens? Os homens heterossexuais estão com medo. O mundinho tão privilegiado deles tem sofrido abalos depois que as mulheres decidiram não mais se calar diante de violências que vão de comentários machistas até assédio sexual. Eles não estão acostumados a serem questionados, julgados, contrariados, silenciados, denunciados, e especialmente os brancos. E sequer têm noção do privilégio que é andar despreocupado por aí. Eu entendo esse medo e sei de onde ele vem. Mas deixa eu dizer uma coisa: o receio de ser cancelado ou acusado injustamente não é nada perto do que é viver cotidianamente sob risco de sofrer violência pelo simples fato de ser quem se é. O nosso medo, caros amigos, não é circunstancial. O gatilho está colado nos nossos corpos. Está com a gente na fila do ônibus, na calçada onde está o grupo de machos, a nos comer com os olhos, dentro de casa, sob o olhar dos maiores abusadores de mulher e criança. Portanto, aos amigos que me confidenciaram esse medo, e a quem escreveu muito preocupado em ser o próximo a se ver sob os holofotes do Tribunal das Redes, alguns mais furiosos do que assustados, repito o que disse para alguns: que bom. Então, eu deixo essa mensagem, porque eu, enquanto homem, esse texto me fez refletir muito, e eu acho que, nem que seja um cara que esteja vendo esse vídeo, eu acho que a gente tem que parar para pensar se o medo de ser cancelado, de não pode falar mais nada, como muitos dizem, é realmente um medo que você não consegue lidar no dia a dia, comparado com
o medo que outras pessoas sentem, né? Bom, acho que isso conclui muito o que a gente falou o programa inteiro. Estamos chegando ao fim de mais um Pitaco na Copa. O JP precisou sair por obrigações pessoais, mas eu quero muito agradecer a quem assistiu o vídeo até aqui e também aos nossos comentaristas. É um vídeo difícil, é um vídeo extenso, mas são assuntos que precisam ser debatidos, são assuntos que as palavras somem na hora de falar, o olho enche de lágrima, são assuntos difíceis de se falar, mas eu acho que é essencial o nosso papel como jornalistas, nossos papéis como cidadãos da sociedade, principalmente meu papel como mulher. Então, encerramos esse vídeo e mais um vídeo de parceria com a Arquibancada Crítica. Muito obrigada, meninas, muito obrigada, Coreia e o JP. Peço que você divulgue o trabalho de vocês, por favor, Coreia. Não, divulgo sim, eu agradeço a oportunidade, que nem a Isa disse, o JP precisou sair por obrigações pessoais, mas tenho certeza que ele também gostou muito de participar do programa. Ontem a gente se reuniu para debater, porque a gente realmente estava levando o programa muito a sério, assim como a gente leva tudo, mas esse programa tinha um quê especial. Então, agradecer a oportunidade aí das meninas, a gente está participando do Pitaco, como sempre, e quem tiver interessado em acompanhar mais, a gente faz um conteúdo mais ligado com futebol, política, cultura e socialidades, não necessariamente só o futebol dentro do campo. É Arquibancada Crítica no Instagram e no Spotify. A gente faz o podcast sem vídeo, mas está todo mundo convidado a assistir, a ouvir lá. Bom, eu sou a Isabela Cristina, me despeço aqui. Foi um prazer estar aqui mais uma vez. Peço que a Mel se despeça também, por favor. Muito obrigada por esse programa, agradeço muito ao JP, ao Coreia e à Isa por terem compartilhado esse momento, essa gravação comigo, porque realmente é uma gravação muito importante. Agradeço cada um de vocês que assistiram até aqui e que vocês realmente tenham entendido muito das pautas que a gente levantou aqui no programa de hoje, porque realmente é um programa que traz coisas que são muito pouco faladas, igual a gente abordou, em que as grandes mídias não comentam, as pessoas não sabem, as pessoas não divulgam, então é muito importante que a gente, como jornalistas de informação, que querem trabalhar com o esporte, que trabalham, que vivem o esporte todos os dias, que a gente traga essas pautas e que a gente dê voz para isso, que a gente use a nossa voz para representar todas as vítimas de crimes sexuais e tudo que permeia essa situação. Então, eu queria agradecer de coração por esse programa, pela companhia de vocês e por cada pessoa que assistiu até aqui. Muito obrigada. Bom, e fazemos parte do Pitaco na Copa, esse quadro maravilhoso que veio para cobrir toda essa Copa do Mundo. Para você ficar por dentro de tudo que está acontecendo na Copa do Mundo, siga a gente, @Pitaco_do_Bem, Pitaco do Bem, no YouTube e no Spotify. Eu e a Melissa também fazemos parte do Resenha Delas, um programa dentro do Pitaco que fala sobre o futebol feminino, que traz também todas essas pautas sobre tudo que permeia o futebol dentro da política, dentro da sociedade, enfim. E o vídeo de hoje foi apresentado por mim, Isabela Cristina, comentários de Melissa Belay, Marcelo Júnior, J. Pedro Christen, apoio de José Benedito Guerreiro, Karina Farias, realização do Pitaco do Bem, em parceria com a Arquibancada Crítica. Também temos nosso parceiro, Arquibancada Universitária. Obrigada, gente, por mais um vídeo e até uma próxima.